Deus. Boa noite, galera. Se Deus ainda não te pegou, fique tranquilo que até o final Ele vai te pegar. Amém ou não? Eu tava com saudade disso, irmãos. Meu Deus. Eu fico até assim, preocupado o que dizer, o que fazer, porque... O que dizer quando Ele vem, né? Muito gostoso. Que presença, irmãos. Que ambiente. Louvado seja Deus. Glorifica a Deus pela vida do Atos, da Damares, toda a equipe. Por você que tem orado de segunda-feira, clamado por Deus. É de segunda, né? Isso aqui é fruto disso, galera. De oração, de entrega. E o sentimento que eu tenho é que a árvore estava torta, mas vocês têm colocado uma escora para ela endireitar e voltar para o eixo. E isso vai acontecer. Eu creio, eu amo os jovens. Uma porque eu sou jovem. O Atos é mais velho do que eu. Não vou dizer idade, mas é. Glória a Deus. E eu amo os jovens por quê? Porque eu creio numa geração. Entenda o que eu vou dizer. De Atos capítulo 5. Que quando Ananias e Safira morreram no altar, uma geração de jovens foram lá tirar o corpo podre do altar. Eu creio numa geração que vai tirar tudo que é podre do altar e levar para fora. Estamos na graça, mas Ananias e Safira morreu na graça, porque Deus ainda continua zelando pelo altar. E uma geração que ama o zelo de Deus vai tirar tudo que é podre do altar. E você faz parte disso. Amém ou não? Uma das últimas profecias do Antigo Testamento foi que nos últimos dias Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu confio nessa geração de filhos, que Deus vai fazer transbordar, galera, uma unção, um quebrantamento e um ajuntamento de nós com os pais, dos pais para conosco, para que haja essa limpeza no altar. Amém? E nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, como disse o Atos, segundo um texto que Deus colocou no meu coração. Mas assim, eu preciso que você tenha fome pela palavra hoje, que você tenha desespero pela palavra, não por mim, que sou um vaso. Se Deus usou uma mula, Ele pode usar um burro. Não, pode usar eu, Ele pode usar quem Ele quiser, Ele pode usar, mas a palavra que é, e eu preciso assim que você clame por essa palavra, porque às vezes acontece com um, acontece com o outro, e aí nós nos perguntamos: Deus, por que com eles e comigo não? O grau da sua entrega, o grau do seu desespero atrai a manifestação de Deus. Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. E há um espírito de profecia nesse lugar, há um espírito de revelação, há um espírito de palavra de conhecimento. E para nós sermos intencionais, e eu vou falar um pouco sobre isso, nós precisamos descobrir um propósito para poder ser intenso, para poder ser focado. E eu quero, galera, até o fim dessa mensagem, que o espírito da profecia te dê uma direção. Mas é necessário uma fome. Fecha teus olhos. Assentado mesmo como você está, peça essa fome para o Espírito. O Espírito do Atos dos Apóstolos está aqui. O Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos está aqui. O Espírito que pairava sobre a face das águas, Ele está nesse lugar. Por isso acesse esse Espírito. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, receba essa graça, esse batismo nessa noite, no nome de Jesus. Mas não fique fora. Diga para Ele: Deus, eu não tenho nada, eu não trouxe nada além de uma fome, de uma sede pela Tua presença. Comece a pedir: Deus, eu clamo a Ti, eu busco a Ti. Eu busco por uma palavra que vai mudar o meu destino, que vai mudar a minha história. Deus, eu busco por ela. Não clamamos por ouro, não clamamos por prata, nós clamamos por fome, por sede da manifestação do destino do Senhor em nós.
clame, clame, peça isso a Ele. Deus, muda aqui dentro algo hoje. É você e Ele agora. O Espírito da profecia toma o nosso coração. Espírito da revelação toma o nosso ser nessa noite. Nova fome. Nós estamos desesperados por uma palavra. Encontre corações sedentos aqui, Espírito. Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Por tudo que tens feito. Não é mais um culto, não é mais um ano. É o culto, é o ano que o Senhor fez para nós, Senhor. Por isso, encontre corações nessa noite, encontre desesperados nessa noite. Encontre uma geração, um upload, meu Deus, que quer viver algo sobrenatural no Senhor. Encontre, meu Deus, aqueles jovens, aqueles homens e mulheres, Senhor, que mudarão o destino nessa noite por um desespero no Senhor. Ser tocado por tua glória. É o que eu mais quero, Deus, é o que nós queremos, Deus. Ser mudado por tua face. Fome e sede da tua presença. É o meu maior prazer. Pois de um só homem o Senhor fez todas as gerações, para que mesmo tateando pudesse o achar. Nós estamos aqui para encontrar o Senhor, Deus. Encontrando o Senhor, encontraremos tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Não é que eu não seja grato. Ore, não pare de orar. Não pare de orar, peça a Ele. Talvez não vai precisar eu dizer algo para você. O próprio Espírito vai soprar no teu ouvido uma palavra. O próprio Espírito vai soprar no teu coração um sentimento. Eu quero profetizar nesta noite que não há espaço para incredulidade, não há espaço para Satanás e seus demônios, não há espaço para o seu achômetro, só há espaço para o Espírito da profecia, o Espírito da revelação, o Espírito da palavra do conhecimento. Por isso nós clamamos: vem, vem Espírito da profecia, sobrenaturalmente toma o nosso ser. Meu coração, Espírito, meu coração tem sobra, sobra, Senhor. Vou te eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, é o que nós trouxemos nesta noite. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho a ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, casa comigo,
para aquilo que eu tenho no teu ministério, diz o Senhor. Eu te vejo como se fosse num carro, em uma ladeira abaixo, totalmente desgovernado, mas não é para perdição, mas é para o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Libere, flua, pois o teu ministério diante do Senhor é algo incrível. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. O Senhor colocará filhos debaixo do teu ministério. Não negocie com Agar, diz o Senhor. Aguarde o tempo, aguarde o modo, e libere o coração naquilo que o Senhor tem. O destino para a tua vida é ser mãe de muitos filhos ministeriais, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Diz assim, na NVI diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Galera, quando o Atos me disse sobre esse tema, meu coração ficou muito feliz de saber que há uma preocupação de uma liderança em relação ao futuro que está diante de nós. Sermos intencionais é algo que vai mudar a nossa história, se assim aplicarmos. O apóstolo Paulo aqui nos mostra claramente que ele não era uma pessoa que vivia pelo acaso ou pelas reações do dia a dia, mas Paulo ele tinha um foco. Paulo ele tinha uma precisão naquilo que ele veio para fazer na terra, ao ponto que ele diz aqui: eu não corro sem alvo, eu não parto para aquilo que está diante de mim sem uma direção, sem uma intenção correta, sem um passo certo. Eu vou como quem corre com alvo. Eu esmurro, eu não saio lutando como esmurro o vento. Você sabe o que é esmurrar o vento? É você sair sem destino. Sabe aquela briga que, às vezes, quando nós éramos do mundo, amém ou não? No mundo, quando havia aquela briga e você não sabia o que estava acontecendo, você saia dando soco para tudo que é lado. Paulo não era assim. Paulo sabia, depois que ele teve aquele encontro com o Senhor, que ele caiu do cavalo, ele teve um encontro, uma palavra, uma direção, e ele foi intenso em tudo que ele fez. Você pode ver isso em Atos, nas cartas, toda a intensidade de Paulo na vida dele. E nós nesses dias precisamos queimar por essa verdade. Quando o Atos me disse sobre o tema, eu comecei a fazer primeiramente uma reflexão na minha vida. Deus, eu preciso ser um pouco mais preciso em algumas coisas. Até falei com Fernanda sobre algumas coisas diárias nossas, e eu quero dizer para você: entre debaixo dessa palavra nesses 3 dias de campanha, porque Deus, nada é por acaso. Eu ia ministrar no dia 19, mas não ia poder, pedir para o Atos para ser no dia 12, hoje entendo por quê, porque depois de mim vem 2 apóstolos, apóstolo Pedro Rodrigues e apóstolo Manuel Eduardo, que virá trazer fundamentos para aquilo que Deus vai falar no teu coração nessa noite, que Deus vai trazer uma base para que você possa caminhar. Eu quero profetizar que as palavras que virão serão alimentos como foi para Elias, que vai te sustentar por uma jornada naquilo que você precisa trilhar. Só que é importante haver no teu coração uma predisposição de ser intenso naquilo que Deus vai te falar nesses dias. Pode ser que use a minha vida, pode ser que use um dos líderes,
alguém do nosso meio ou o teu coração direto, mas eu profetizo que o espírito da profecia, da revelação, da palavra do conhecimento vai te pegar, te trazendo um norte, te trazendo uma base, porque Deus é assim. Porque entenda algo, galera, se nós não formos intencionais, nós seremos reacionais. Existe uma diferença enorme entre ser intencional e ser reacional. Intencional é que é feito de propósito, por querer, uma pessoa intencionada em algo que está fazendo. Esses são os intencionais. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou diante de um propósito e eu estou intencionado naquilo, estou fazendo de propósito aquela situação, focado, pensado, projetado. Entendem? Já o reacional não. O reacional, diz o dicionário, relativo a uma reação. É a pessoa assim: o copo vai cair, eu vou pegar o copo porque ele vai cair. Se amanhã vem uma proposta de alguém lá, seja, sei lá, seja empresário, aí eu vou reagir para ser um empresário. Seja um ministro do evangelho, não, então agora eu vou reagir para ser um ministro do evangelho. Não, agora, namore com tal pessoa, eu vou reagir para namorar aquela pessoa. Olha, faça isso, eu vou reagir. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que eu e você sejamos intencionais, no sentido do quê? De propósitos. Eu preciso saber para que eu nasci. Porque a Bíblia diz que antes de nós sermos gerados, Deus já havia nos chamado pelo nome, nos conhecido antes mesmo dos nossos pais se conhecerem. Deus sabe o seu dia do nascimento, Deus sabe o teu dia do final, e todo o propósito Ele já estabeleceu. A Bíblia diz em Eclesiastes que tudo debaixo do sol tem um propósito. Eu não posso viver por reações, eu preciso viver por propósito. Eu vivi algo no ano passado, ou ano retrasado, não me lembro, que eu pude experimentar isso. Eu tive uma proposta para ir para Belém do Pará, e eu estava numa sala com os pastores, e o pastor Celso Prado disse assim para mim: Mateus, eu quero que você vá para Belém do Pará. E eu falei: eita pastor, você vai trabalhar na igreja que nós temos lá, você vai ser pastor lá, você vai ter uma casa, você vai ter um salário, você vai ter um carro, você vai ter isso, vai ter aquilo. E aquilo aos meus olhos saltou, porque um salário melhor, um lugar diferente, um outro estado, saltou. Só que na hora veio um temor, e eu perguntei: pastor, mas espera aí, Deus está falando com o senhor? Ou o senhor acha? Ele falou: não, eu acho que vai ser o melhor para você. E eu disse: pastor, então entre o que o senhor acha e o que Deus falou comigo, eu fico com o que Deus falou comigo, pastor. O senhor entende que eu não estou sendo insubmisso, não estou afrontando a sua autoridade, mas eu sei do propósito que Deus tem para mim na cidade de Bebedouro. E ele disse: tudo bem, se assim Deus falou contigo, amém. Existe uma clareza no meu coração em relação à minha vida. Não será propostas, não será coisas novas, não será coisas melhores que vão me tirar do propósito. Então é necessário nesses dias uma geração que entende para onde está indo, porque uma geração sem foco, tudo que vier é lucro. E se às vezes o fracasso vem, a pessoa tem o fracasso como lucro. Então uma hora ele quer ser arquiteto, outra hora ele quer ser nutricionista, outra hora ele quer ser pedagogo, outra hora psicólogo, não tem foco. Está como o apóstolo Paulo disse, esmurrando o vento. E você precisa entender: pare de agir de uma forma reacional, haja por propósito, com uma intencionalidade no Senhor. Deus sabe para que você nasceu. Irmãos, eu estava indo para um sítio hoje, e no caminho tinha um monte de urubu comendo um boi, e passamos, e eu só vi os urubu, o boi, e fui embora. Na volta, Deus falou comigo: eu sou tão intencional, eu tenho tanto propósito, que eu fiz até o urubu para limpar a cidade quando tem carcaças. Eu falei: Deus, é verdade, quem criaria um urubu? Bichinho feio.
carnicento, nojento, mas se não fosse ele, quando um cachorro morre perto da sua casa, se não fosse urubu, sua casa ia ficar fedendo. Deus tem propósito em tudo. Se Deus tem propósito em tudo, se Deus foi intenso em tudo, Ele deseja que eu e você sejamos. Porque a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que você é cristão. Se você é cristão, você é um pequeno Cristo. Se você é um pequeno Cristo, você precisa saber do propósito de Deus para a tua vida. Porque a Bíblia diz que havia uma intrépida resolução no rosto de Jesus. Jesus sabia para que Ele veio na terra, e Ele foi intencional naquilo. Mesmo doendo, mesmo sendo traído, sendo negado, mesmo as pessoas duvidando dele, mesmo doendo o peso do pecado dele, ele disse: Pai, todavia, seja feita em mim a sua vontade. E irmãos, a Bíblia diz que havia um rosto nele, um rosto de cruz, uma intrépida resolução estava em Jesus. É isso que ele deseja de nós nesses dias, que haja uma clareza em nossos corações, porque senão não há como ser intencionais. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Se não houver em mim uma clareza de propósito, eu nunca vou conseguir ser intenso naquilo. Se você olhar em tudo, Deus foi intenso. Olha só, Gênesis 1, Deus tudo fez com um propósito, inclusive um homem. Vê os detalhes. Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que eu tenho projetado para vocês. Se você tem dúvida dos planos, pergunta para o teu Criador, Ele vai te falar. Se você tem dúvida daquilo que vai acontecer, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conhece. Não corra atrás das estatísticas, não corra atrás das melhores profissões do século. Corra atrás daquele que te fez para um propósito. Porque se você sai fora do propósito, você vai ter que gerar aquilo que você quer, e você vai gastar dinheiro com aquilo, você vai adoecer, você vai conquistar com dores, como diz a palavra. Mas se você se encaixa no plano absoluto de Deus, tudo se torna mais fácil. Tem lutas? Tem, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha só, Provérbios 16:4, o Senhor fez tudo para um fim, sim, até o ímpio para o dia mau. Tudo Deus teve um propósito. Jesus foi tão específico, Ele chegava para os discípulos e falava: ó, te fiz pescador de homem. Por isso que Pedro foi intenso. Vocês estão entendendo? Amém ou não? Estão comigo? Por que Pedro permitiu-se ser a pessoa que ele foi? Porque ele tinha uma palavra. Ele foi intenso. Se você vê Paulo, quando foi questionado pelas pessoas, Paulo falou: eu nasci para pregar para os gentios. Ele tinha uma intenção no coração e lutou por aquilo, porque Jesus deu uma palavra para ele. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus tudo tem um propósito. Por isso precisamos entender nesses dias, para assim então conseguirmos caminhar. Agora, pense comigo. Dentro desse assunto, existe pelo menos 3 tipos de pessoas, pelo menos, que vai lutar contra esse assunto. Intencionais. Haverá 3 tipos de reação em você e em mim, e com certeza você vai se enquadrar em uma delas, e você precisa reagir com isso, de uma forma intencional. Primeira delas, existem pessoas que sabem o propósito e são intencionais. Talvez você saiba. A Bíblia diz de uma mulher chamada Ana. Ana é um exemplo de uma mulher intencional. A Bíblia diz que Ana era estéril. Em 1 Samuel, a Bíblia diz que Ana era estéril, e naquela época uma mulher ser estéril era terrível. Uma mulher não ter filho era condenada como uma mulher amaldiçoada. Imagina o peso que Ana carregava. Mas Ana, ela era tão intencional, ela sabia que havia um propósito de Deus na vida dela, que Ana, ela buscou a pessoa certa e buscou o lugar certo, para que aquilo que ela queria acontecesse. Ela não mediu esforços. A Bíblia diz que ela lutou com a sua esterilidade e também com a insensibilidade do seu pastor. Nesses dias, você que já sabe o
o seu propósito, você que já conhece o seu propósito, eu quero afirmar você, dizendo, diante das lutas do dia a dia, das esterilidades do dia a dia, diante das insensibilidades do dia a dia, não pare, corra para o lugar certo. Qual que é o lugar certo? A presença de Deus. Quem é a pessoa certa? O Senhor. Corra para Ele, corra para o Senhor, corra para a presença dEle, e Ele vai afirmar o seu propósito. A Bíblia diz que Ana, ela gerou debaixo de uma palavra, mesmo sendo estéril. Quando o sacerdote se ligou, ele disse: então vai, concedido seja o seu pedido. E o que ela fez? Ela foi para a cama com o marido. Ela não foi pedir mais um sinal de Deus, não foi pedir mais não, ela foi para a cama. Porque como que nasce um bebê numa mulher? Como que é gerado? Através do sexo. Então, se eu recebi a palavra do sacerdote, eu vou para a cama com o meu marido. E ela foi intencional. Não ficou esmurrando o vento, fazendo a campanha dos 7 dias, rodeando. Não, ela foi direto. Eu quero dizer para você que conhece o seu propósito, vá direto para Ele. Vai cumprir o propósito que Deus te deu. Se Ele já sinalizou para você, se você já sabe o que Ele quer, entra nele. Flua nele. Qual é o passo prático? É esse. Então eu vou dar um passo prático. Eu não vou ficar rodeando. Mas lembre-se sempre que você precisa falar com a pessoa certa. Ana, olha só, se ela tivesse ido falar com Eli, talvez ela teria sido frustrada, porque Eli estava totalmente insensível com o mover. Mas ela foi para a presença de Deus. Cuidado com os amigos que você conversa. Cuidado com as pessoas que você conta os seus sonhos e os seus propósitos. Pode ser que eles dêem uma bola fora e você se desvie do propósito. Não saia do propósito sem reconhecer: Deus, eu já sei o que é para a minha vida. Outro grupo, olha só. O primeiro então é as pessoas que sabem, que vão lutar por aquilo, vão dar passos práticos. Amém? Estão comigo, gente? Se você sabe o que Deus tem para a sua vida, dê passos práticos. Hoje eu sei o que Deus tem para a minha vida. É claro que a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Diariamente Deus vai acrescentando coisas, mas aquilo que eu já entendi, aquilo que Deus já clareou, eu estou pisando. Deus me chamou para ser profeta. O Atos disse aqui é uma verdade. Antigamente a gente ficava: não, profeta, não. Hoje é uma realidade. Ele é um evangelista. O pastor Pedro é um apóstolo. Eu nasci para ser profeta e hoje eu estou caminhando para isso. E vocês já vão saber de primeira mão, nós vamos começar esse ano uma escola de profetas. Se você é profeta, se prepare, chama Casa de Obadias. Nós vamos gerar uma geração nesses dias de profetas para o Senhor. Porque eu entendi, eu nasci para isso. Então seja prático. Agora, a segunda classe de pessoas são os que ainda não entenderam o seu propósito. Às vezes até tiveram um flash, um sonho, uma palavra, uma profecia, mas ainda não entenderam. Eu quero nessa noite, no nome de Jesus, profetizar sobre você que ainda não entendeu. Você precisa buscar no Senhor esse entendimento, porque aquele que não entende é como a semente que cai à beira do caminho. Você precisa entender, e um exemplo claro foi José, irmãos. José teve um sonho. Qual foi o sonho? Ele lá, o sol, a lua, você conhece a história, Gênesis 37, só que ele não entendeu o sonho, ele não compreendeu na íntegra, com quem que ele foi falar? Com seus irmãos. Quem entende o propósito como Ana, corre para o altar e fala com o Senhor. Quem não entende sonhos, corre para os irmãos, invejosos, e conta para os irmãos. E o que aconteceu? Os irmãos o venderam como escravo. Depois, jogaram na cisterna primeiro, depois vendido como escravo. Às vezes você está sofrendo na sua vida porque você não entendeu o seu plano. E todo sonho que você tem de Deus, você sai contando. Não,
Busque nesses dias entender o que Deus está sinalizando para você. Poxa, se eu recebi um sonho de Deus e não estou entendendo, eu vou correr para o meu discipulador. Cara, me ajuda a entender isso. Pastor, me ajuda, ora comigo, o que Deus está sinalizando com isso? Esses dias Deus falou algo comigo e eu não entendi. Deus fala muito comigo assim, acordado. E nós vamos ensinar isso na escola profética, você não pode faltar. Eu não posso descer hoje. Até no início da escola profética nós vamos entender os ministérios, para você se enquadrar qual é o ministério. Todos vocês têm um ministério, ou apostólico, pastoral, evangelístico, de ensino ou profético, todos. Aí depois que a gente entender, a gente vai canalizar os profetas, os evangelistas. Irmãos, e nós vamos dar trabalho para o capeta esse ano, amém ou não? Então vamos lá. Aí Deus falou comigo, acordado. Aí eu falei, Deus, eu não entendi isso daí. E a minha esposa, ela tem o dom de sonhar. Pensa numa mulher que sonha. Irmãos, eu fiz isso literalmente. Eu deitei na cama, ela estava dormindo, coloquei a mão na cabeça dela e disse, Deus, fala com ela, porque eu preciso entender isso que o Senhor falou comigo. E dormi, folgado, né? Irmãos, no outro dia cedo a Fernanda acordou, amor, eu tive um sonho. E o sonho é esse. Eu falei, glória, entendi o propósito. Porque senão aquilo que Deus havia dito para mim iria se perder, por falta de entendimento. E nesses dias, você que não entende, procure nesses 3 dias de campanha, não falte por nada, jejue, busque ao Senhor, se consagra. Nós precisamos de um desespero por propósito, porque assim daremos trabalho para o inferno. Essa igreja tem irmãos, eu não viajo muito, mas o pouco que eu viajo, eu sinto a diferença dos jovens. Nós somos privilegiados, você não pode ficar fora desse mover. Deus tem algo diferente com essa galera. E você que está aqui agora me vendo, você foi chamado para isso. Não, mas a geração passada não. Aqueles que não querem, Deus vai passando e vai trazendo quem Ele quer, fazendo o que Ele quer. Mas você precisa entender, porque aquele que não entende, vem o diabo e rouba da sua mente. E olha só, Deus permitiu, escuta-me, Deus falou isso comigo e ficou muito gravado. Deus permitiu José ir para a cadeia, sabe por quê? O que aconteceu na cadeia? Ele teve que revelar o quê? Deus levou ele para a cadeia para ele aprender a entender sonhos. Na hora que ele entendeu o sonho do copeiro e do padeiro, ele começou a entender o sonho dele. Talvez você está passando por lutas, por dificuldades, por apertos, porque Deus quer te ensinar a entender o propósito dele na sua vida. Poderia ter acontecido muitas outras coisas, mas por que Deus quis ensinar José a compreender sonhos? Porque então José aprenderia que ele nasceu para governar no Egito. E foi o que aconteceu, galera. Depois que ele entende, ele passa a viver em um ambiente de governo, para aquilo que Deus o chamou. E como que eu adquiro esse entendimento? A Bíblia diz que o homem sábio discerne o tempo e o modo das coisas, amém ou não? Agora, como que vem a sabedoria? A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Você que ainda não entendeu o seu propósito, comece clamando a Deus, Deus gere temor aqui dentro, porque o temor será o princípio dessa sabedoria. Esse temor vai levar você a buscar um discipulado, a buscar alguém que vai te aconselhar, que vai dizer, olha, não é tempo, calma, segura, foca nisso. Esses dias eu recebi uma outra proposta para ir embora, essa eu quase fui, mas eu cheguei para o pastor Pedro e falei, aí pastorzão, ele disse, quieto, facho, você não sai daqui. Eu volto cão arrependido, mas eu foquei no meu pastor. Nós precisamos ter esse temor. Olha só, Salmo 119, 27 diz, faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Quer viver as maravilhas?
está um segredo: faze-me discernir o propósito. Precisamos buscar esse discernimento, pedir clareza ao Senhor. Agora a pessoa não entende e não busca por entendimento, aí me perdoa, é burrice. Você vai ficar anos e anos dentro da cadeia emocional, financeira, sem sentido da vida, porque ainda não procurou o entendimento. E hoje o que mais tem no mundo é pessoas infelizes, porque estão fazendo coisas que não foram chamadas. Se existe uma coisa ruim, irmão, na vida, é você fazer o que você não foi chamado. Prazeroso é você fazer aquilo que você foi chamado. Fui chamado para viver do altar. Irmãos, temos lutas, temos ou não temos atos? Grandes, violentas. Mas existe um fogo que queima aqui dentro, que me motiva diariamente a viver aquilo. Se você está insatisfeito, infeliz, talvez você não está no propósito, busque por ele. E terceiro, primeiro, os que sabem. Segundo, os que não entendem. E o terceiro, são os que não creem no propósito. Eles até já sabem, mas não conseguem crer. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, de uma mulher, a Bíblia não diz o nome, só diz que ela era uma mulher rica. A Bíblia diz que Eliseu chega e diz para ela: você terá um filho, eu vou voltar daqui 1 ano e você terá um filho nos braços. O que ela diz? Ah, meu Senhor, não mente para mim não. Se fosse nos dias de hoje, vá. Você está de brincadeira, profeta. Isso aí é para a vizinha, isso aí é para minha tia, mas para mim, eu já sou velho, meu maridão, você sabe, velho, né? Já não é tudo aquilo, não é aquela potência, não vai dar em nada. É a pessoa que não crê. Talvez você está assim nesses dias. Deus até sinalizou algo para você: vou te levantar como um grande administrador. E eu? Nem formação eu tenho. Te levantarei como um médico. Eu? Nem de família eu sou. De família rica, como? Não, te levantarei como um profeta, um pastor. Eu, nem falar em público eu consigo, como? E começa a colocar empecilhos. Ei, eu quero te dizer que aquele que faz a profecia, ele é fiel para cumprir. Aquele que te disse, aquele que fala, ele sustenta o que fala. Irmãos, eu falo de mim, eu já contei isso aqui. Os jovens mais velhos que estavam na minha época, sabe, eu contei muito o testemunho. Até hoje eu morro de vergonha de pegar o microfone, mas no começo eu corria. Quando eu entrei na igreja, eu recebi uma profecia em um acampamento. Por isso você que está aqui me vendo, você precisa ir num acampamento esse ano. Deus vai te dar destinos lá, não fique de fora. Deus me pegou num acampamento, e lá ele disse: eu te farei um profeta, te levarei às nações. E começou a dar. Eu falei: eu, que nem sei falar direito, nós vai, nós fomos. Como, Senhor? E aí fui para o seminário, porque, bom, se Deus me chamou para ser profeta, eu não ia estudar para ser médico. Falei: Deus, se o Senhor quer um profeta de tempo integral, eu vou para um seminário, fazer curso teológico. E fui. Na hora do prático, irmãos, o pastor, eu ia para o núcleo, a gente tinha que fazer o prático no núcleo. O pastor, quando ia começar o culto, eu corria para o banheiro, ficava lá. Na hora que eu ouvia que alguém abriu o culto, eu voltava. Na hora que eu estava percebendo que o louvor ia acabar, que ia começar o dízimo, eu corria para o banheiro. Na hora que falava do dízimo, eu voltava, correndo. Porque eu sabia o que Deus tinha para mim, mas eu não cria. Até o dia que eu fiz todo esse processo, sentei, e o Jorge: vamos ouvir a palavra. Eu gostaria de chamar o missionário Mateus. Eu falei: misericórdia. Eu acho que foi a palavra mais curta da minha vida. Lembro até hoje, eu preguei sobre Zaqueu, que subiu devagar na árvore, mas desceu depressa para ter um encontro com Jesus. Até hoje eu lembro da palavra. Irmãos, a partir dali eu disse: Deus, incapaz como eu sou, não sei falar o português direito, mas debaixo da tua unção eu vou ministrar a tua palavra, Senhor. Você nesses dias precisa crer no que Deus te disse. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir.
E o que fazer então? Depois que Deus dá uma mexida com aquela mulher, o que ela fez? Ela se lançou no ambiente profético. Ela foi para a cama com seu marido. Aí ela foi fazer como Ana, foi para a cama, ser gerado algo nela. E aí, para você ter uma ideia, a vida dela mudou de tal forma, que depois, quando o filho nasce, ele está trabalhando lá no campo, com o seu pai, dá uma dor de cabeça nele, ele morre. Só que aquela mulher aprendeu a ser intencional. Ela pegou um menino, levou para o quarto do profeta, colocou na cama do profeta e saiu. O marido dela: onde você vai? Eu vou até Eliseu. Mas não é tempo, tudo me vai bem. Com o filho morto, porque quem é intencional, nada lhe para. E ela começa a andar, Geazi vê ela: o que está acontecendo? Tudo me vai bem, eu quero falar com o profeta. Chega no profeta: agora eu creio na profecia, vai e ressuscita o meu filho. E a Bíblia diz que Eliseu vai e ressuscita o menino. E possivelmente o menino que Eliseu ressuscitou é Jonas, aquele que em uma pregação converteu uma cidade ao Senhor. Nesses dias precisamos crer no que Deus está falando. Precisamos acreditar, galera. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falar é dito. Você precisa pegar no teu coração. Mas já passou-se anos. Mas Deus nunca passa. A palavra nunca volta vazia. Deus só está esperando o tempo certo para as coisas acontecerem. Aquele que dá o sonho, Ele é fiel para dar a materialização daquele sonho. Como que está o teu coração nesses dias? Você tem entendido e caminhado para cima? Você não está entendendo nada? Ou você não está crendo em nada do que Deus te disse? Nós vamos orar nessa noite. E o Senhor vai capacitar aqueles que entenderam. Deus vai trazer clareza aos que não estão entendendo nada. E Deus vai trazer fé àqueles que estão incrédulos. Mesmo se for necessário você ter que tocar nele. Ele vai dizer: toca aqui. Mas depois você vai sair um leão, para viver o sobrenatural de Deus. E eu encerro com um versículo, para a gente orar. Porque eu sinto que essa noite é uma noite que Deus vai trazer clareza. Os voluntários dos jovens, se preparem, que Deus vai tomar você para liberar palavras nessa noite. Isaías 26, 27 diz assim: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Deus quer guardar você e eu em paz, mas nós precisamos ter em mente a certeza do propósito. Como está o nosso coração, galera? O que Deus já te disse? Quem aqui tem mais de 5 anos de igreja? Levanta a mão. Ah, tem muito sonho aí dentro. Tem muita palavra aí dentro. Eu sei, eu tenho certeza disso. É tempo de pôr para fora. É tempo de fazer acontecer o que Deus quer. Fique de pé comigo, nós vamos orar. Nós vamos buscar esse entendimento no Senhor. Talvez Deus vai dizer para você: Tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Mas antes de Pedro ter a revelação dele, ele precisou ter uma revelação de Deus. Não permita que você viva na terra simplesmente para viver. Eu fiz essa oração um dia, galera, e eu quero externar ela para ti. Um dia eu disse para Deus: Deus, eu me recuso a viver sem um propósito. Eu me recuso. Por isso que está bem definido dentro de mim quem é o Mateus. Por isso que dinheiro não me compra, propostas não me compram, dificuldades não me compram. Está aqui dentro. Esses dias me falaram: ah, cara, eu acho que você é apóstolo. Não sou, Deus falou que eu sou profeta. Porque hoje está uma onda, né? Em Atos. O cara começou a ter um ministério, consagra ele apóstolo.
Pode ser que amanhã eu seja pastor de pastores. Pode ser que amanhã eu abra igrejas. Eu já abri um núcleo junto com o Rodrigão. Ei, Rodrigão, preciso ser perto de mim. Abrimos um núcleo na casa dele, mas não sou apóstolo. Ali que eu estava? Um discípulo que ouviu uma palavra. Marcos 15:16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu estava nesse ofício. Mas aqui dentro, ali, eu estava abrindo uma igreja, hein, Rê? Como um profeta. Hoje, sabe como que eu faço casamento? Como profeta. Quem estava no casamento do Uriel sabe disso. O da Juliana, essa última vez, eu chorei mais que a noiva. Estou falando sério. Não é, Pretinho? Eu estava lá atrás, comportado de terno, coisa que eu odeio, bonitinho, só que de calça jeans, mas estava lá de terno, esperando a noiva. De repente, irmãos, a Ju apareceu. Na hora que a Ju apareceu, eu lembrei da história que a gente tem, e lembrei daquela passagem que diz que ele espera, que a noiva espera o noivo. Irmãos, mas Deus veio de uma forma violenta que eu comecei a chorar. Eu chorei mais que ela, que o noivo. Eu dei bafo no casamento. O do Uriel, nós não conseguimos parar de orar e de adorar um mover de Deus, porque eu nasci assim. Eu vou viver assim, vou morrer assim. Só falta falar o Gabriela, né? Você precisa saber quem é você, cara. Pastor Pedro, nós somos muito abertos nisso. Pastor Pedro é o cara. Ele chega para mim e fala: Mateus, você pode fazer isso para mim? Eu falo assim: pastor, por exemplo, se o senhor colocar o Atos, vai sair melhor. Mas se assim mesmo o senhor quer que eu faça, eu vou fazer por obediência ao Senhor. Mas vamos orar para que no tempo certo o Atos se levante e faça isso, porque ele vai ser melhor. É um exemplo. Porque eu entendi. Você nessa noite precisa sair com um clique dentro da sua cabeça. Davi sabia quem ele era. Davi não era o rejeitado, Davi não era o menor, Davi não era o pastorzinho de ovelha, Davi era o escolhido do Senhor. Quem é esse incircunciso que se levanta contra mim, contra o povo de Deus, contra o Deus de Israel? Aí sim, irmãos, eu tenho certeza que o diabo, ele vai perder. Porque a primeira coisa que ele tenta ofuscar em nós é a nossa identidade. Se tu és filho de Deus, primeira palavra a Jesus: se você é filho de Deus, Jesus, transforma essa pedra em pães. Ele não estava querendo ver o poder de Jesus, ele estava querendo fazer com que Jesus duvidasse da sua identidade. Saia daqui nessa noite com um propósito definido, e aí sim você vai conseguir ser intencional. Você que frequenta a rede de jovem, eu falo certo, irmãos? Upload, é assim que fala? Porque quando eu não sei falar uma coisa, né, Pedrão, eu falo rápido para parecer que eu sei falar. Upload, essa é a minha tática, é igual do Trident. Eu não sabia falar Trident, eu falo Tridente. Você que participa do Upload, entenda o propósito dessa rede. Se você não está de acordo, sai fora. Não atrapalhe o que Deus quer. Vai ser uma galera faminta pelo Senhor, sempre vai ser. Nós nunca deixaremos isso. Agora, fecha os teus olhos. Deixa o Espírito te tomar hoje. Deixa o Espírito Santo, o incrível, o conhecedor de todas as coisas, o que era, o que é e o que sempre será, dizer para você: quer te desvie para a direita ou para a esquerda, sempre haverá uma voz por detrás de ti dizendo:
Este é o caminho, andai por ele. Em um caráter profético nessa noite eu quero liberar uma profecia, que a voz que está de trás de ti dizendo o caminho você ouvirá nesses dias. Seja por imposição de mãos, seja por sonhos, seja numa frase, seja num... eu não sei como, mas eu profetizo que Deus fará nesses dias. Gaste a tua vida nessas 3 semanas em buscar isso. Busque a Deus. Se incline diante do Altíssimo. Permita com que a sombra do Onipotente te envolva. Não faça como Zacarias, duvidando do anjo mensageiro, porque você pode ficar 1 ano mudo, 1 ano sem falar, figuradamente. Seja como Maria: Senhor, eu sou virgem, mas cumpra em mim o teu propósito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele, o da profecia, o do conhecimento, da revelação, envolveu Maria e gerou nela o Yeshua, o Verbo vivo. Ei, o Verbo vivo está sentado no mais alto e sublime trono, e não te deixou órfão. Ele enviou o Espírito Santo da verdade, o qual o mundo não pode entender e receber. Jesus não está aqui agora, eu não posso te iludir. Ele está lá, sentado no mais alto e sublime trono. O Yeshua está no trono de glória, à destra do Deus vivo, preparando um lugar para mim e para você. Mas Ele enviou alguém digno de toda aceitação, o Espírito da profecia, o Espírito do vale de ossos secos, o Espírito que tirou Lázaro da sepultura, o Espírito que tirou o demônio daquela mulher, o Espírito que deu vista ao cego, o Espírito que deu voz ao que não falava. Ele está aqui. O Espírito que deu destino àquele jovem endemoniado que depois pregou para uma Decápolis, 10 cidades. Ele está aqui. Ele está aqui para falar. Por isso, já existem alguns aqui, mas se você ainda deseja ser empolgado por Deus para ser mais intencional, ou se você deseja saber mais dessa verdade, ou se você deseja de fé, sai do teu lugar, vem para frente. Nós queremos impor as mãos sobre vocês, e como na igreja de Atos, por imposição de mãos, serás cheio do Espírito Santo, serás renovado no dom que há em ti. Não permita que a incredulidade te segure. Deus de Abacuque, Deus de Sofonias, Deus de Elias, Deus de Eliseu, Deus de Jonas, Deus de Miqueias, Deus de Naum, Deus de Obadias, Deus de Ezequiel, Jeremias, Isaías, vem sobre nós. Uma fome, uma sede. Vem Deus de Joel, Eu não trouxe nada pra mesa. Deus de Zacarias, Deus de Malaquias, Deus de Apenas uma João, fome, uma sede. Deus de Ágabo, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre Eu não nós. trouxe nada pra mesa. Espírito de revelação,
Espírito, Espírito, sopra o teu vento, sopra o teu vento, sopra o teu vento. Eu não trouxe nada pra mim. Traga sonhos, traga visões, traga espírito de excelência. Sim, 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 sim. Tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face, é o meu Isso, se entregue ao Senhor, se entregue ao Senhor. Os obreiros voluntários impõem as suas mãos, deixa o Espírito da profecia tomar o teu coração. Ei, você que está dobrado aqui à frente, Ele vai te visitar. Virão 2 apóstolos para fundamentar aquilo que Deus falará ao teu coração nesses dias. O Espírito do vivo Deus está aqui, irmãos. Você que não é batizado com o Espírito Santo, pensa isso hoje. Pensa: Espírito, visita o meu coração, me encha. Xaragaçu viandaragaes ragastamaragas me viva barranagaias mias. Espírito de Deus, é você com o Senhor, é você com o Senhor. Vai mais fundo, vai mais fundo. Espírito do vivo, vai mais fundo. Manifesta o teu poder, oh. O peso da tua glória. Raço vive barrada gaia. Espírito do vivo Deus, manifesta o poder, revela o peso da tua glória. Espírito manifesta o teu poder, vem com o peso da tua glória. Suba para o monte, diz o Senhor. Se desvencilhe dos traumas. Receba a lança, receba a espada, porque Golias cairá diante de ti, te diz o Senhor. Não te chamei para perdição, mas te chamei por um propósito. E Ele te diz hoje: sai da tua casa, da tua parentela, sai da tua tenda, olhe para as estrelas, diz o Senhor. Sim, sai da tua casa, da tua parentela, e olhe para cima, diz o Senhor. Suba para o monte o mais rápido, pois o tempo está chegando, a qual o Senhor trará clareza ao teu coração. Sai de dentro da tenda, em o nome do Senhor. Vem com o peso da tua glória. Espírito de excelência, Espírito de poder, Espírito de milagres, de ousadia, Espírito de eudes, toma o coração agora, Senhor. Maravilhas, sinais, prodígios. Sim, sim, meu Rei. Braço e biribicana na caçuína, na abacás. Braço e biribicana na suícana, na caçuícana, na raça. Vem, vento que sopra do sul, do norte, do leste, do oeste, vem.
com peso da Tu és profeta, diz o Senhor. Eu não te chamei para ficar de trás, mas para colocar sobre os príncipes. Levanta-te e resplandeça-te, diz o Senhor. Alinha o teu coração com o meu, pois tu és profeta pro tempo. Vem com peso da tua glória, Espírito de vem com Deus. peso da tua glória, que vem com peso. Me cobre, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com peso da tua glória. Vem com peso da tua glória aqui. Vem com peso da tua glória. Vem com peso da tua glória aqui. Aqui. Aqui.
buscamos tuas mãos, tua face queremos ver. Não buscamos tuas mãos, tua face queremos ver. Não buscamos tuas mãos, tua face queremos ver. Seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar. Mais uma vez. Aleluia, Espírito de Deus. Deixa eu encerrar fazendo só algo. Quem ainda aqui não é batizado com o Espírito Santo, faz assim com a mão. Quem não ora em línguas, batizado com o Espírito Santo, que não ora em línguas, não flui nos dons, fica de pé. A Bíblia diz em Atos que os apóstolos eles impunham as mãos e as pessoas eram batizadas. Damares teve uma visão de uma água saindo, pouca, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Esse é o rio de Deus. Que você vai pisando no arteiro, no joelho, de repente você está dando braçada. E não tem como fazer nada nessa vida sem o Espírito Santo. Não tem como fazer nada nessa vida sem o Espírito de Deus. Então você que
ainda não foi batizado com o Espírito Santo, fecha teus olhos, nós vamos orar por vocês. Não queremos mexer com suas emoções, fazer sensacionalismo. Nós queremos só cumprir uma palavra, impor as mãos, e Ele fará do jeito dele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Comece a orar, você que está aqui, comece a pedir isso ao Senhor. Você comece a pedir: Espírito, me enche, me cele nessa noite. Comece a dizer: Espírito Santo, toma esse coração, faça dele o teu coração. No nome de Jesus, Espírito Santo, nós estamos aqui como igreja do Senhor. Deus, nós só queremos repartir do que recebemos do Senhor. Como foi prazeroso para mim o dia que o Senhor me visitou, o dia que o Senhor me selou, ó Deus, a qual o Senhor me deu dons, inclusive o de oração em línguas. Por isso nós oramos agora, Pai, nós queremos profetizar sobre esses irmãos, Deus, em nome de Jesus, o batismo com o Teu Espírito, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que te levará, Senhor, por todos os lugares. Deus, no nome de Jesus Cristo. Sim, Deus, declaramos, Senhor, como essas águas que descem, ó Deus, nós declaramos, Senhor, a nossa fé, ó Deus, cada vez mais, liberando mais águas, a nossa fé aqui nessa noite, ó Deus, liberando mais águas sobre nós, mais águas, ó Deus do céu, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Querido, ore, querido, clame ao Senhor, ore, ative a sua fé, mova as regiões celestiais, atraia essas águas para você, em nome de Jesus Cristo. Ative a sua fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se for possível, se for preciso, faça como Elias. Ele foi uma vez ver se ia chover, ele foi a segunda vez ver se ia chover, ele orou, foi a terceira vez, orou, foi a quarta, foi a quinta, foi a sexta, até que na sétima Deus respondeu para ele. Ore, peça a Deus aquilo que você quer. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Clame ao Senhor agora, clame com fé, libere a sua fé, mova os céus através da sua fé, em nome de Jesus Cristo. E as águas vão transbordar, você vai ser cheio, e do seu interior fluirão rios de águas vivas, em nome de Jesus. Libere a sua fé, em nome de Jesus. Libera a sua fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore, clame, clame a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia, ore, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pedi, buscai, batei, pedi, buscai, batei, em nome de Jesus, clame, ore, busque, peça, em nome de Jesus, a história nunca viu, vem cumprir, em nome de Jesus. Ore, clame, se derrame na presença do Senhor, em nome de Jesus. Faça como aquela viúva, sabendo que o juiz era iníquo, ela orou, ela pediu: ó Senhor, atende a minha causa, 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 atende a minha causa. E aquele juiz iníquo atendeu a causa dela. O nosso juiz é o reto juiz, é o perfeito juiz. Ele ouve a sua oração, Ele está com os ouvidos atentos à sua oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A terra chama,
águas estão descendo. As águas estão descendo. Chama, passou. As águas estão descendo. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Esqueça a tua razão. Seja hoje, Esqueça a tua razão. vem derramar Esqueça a tua razão. Seja hoje, Vai na fé. Vai na fé. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez, Vai na fé. queremos ver Não é na razão, não, na o fé. céu descer. As águas estão descendo. As águas estão descendo. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Chama, Chama, ora. chama. Ora. Mais uma Ei, mulher de Deus. Deus. Mulher de Deus. Mova. O céu Mova o céu. Mova o céu. Em nome de Jesus. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Clama, clama. A terra clama. Fé. Sem razão. Sem lógica. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Mais uma vez. O Deus do impossível. O céu descer. Vem fazer. Sarabassuia andagaçou. Fazer o que nenhum homem fez em fazer. As águas estão descendo. As águas estão descendo. As águas estão descendo. Aviva-nos em fazer o que As águas estão descendo. o que a história nunca viu vem cumprir. Aviva-nos. Cadê aqueles que vão sair do barco e vão pisar e andar sobre as águas? Cadê aqueles que vão sair do barco e andar sobre as águas? Não tem razão, não tem lógica. É fé. É fé. O que Deus me falou aqui, pastor Mateus, profeta Mateus, alguns sabem qual é o seu propósito, mas não tem fé. Não acreditam que Deus pode cumprir o propósito dele na vida dessa pessoa. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E essa visão, no final, pouquíssima água saía e depois virava um rio aqui, uma correnteza. A pequena nuvem do tamanho da mão de um homem se transformou em uma tempestade, em muita chuva, em muitas águas. A nossa fé, a sua fé junto com a sua intencionalidade vai te levar àquilo que Deus tem para você. E é longe da razão, e é longe da lógica. É o Deus do impossível que vai fazer. É o Deus que pode tudo. Não depende de você, não depende de quem você é, não depende da sua família, da sua formação, da sua cor, do seu peso, da sua altura, do que você fez, deixou de fazer. Vai depender daquilo que você crê em Deus, porque Ele faz através de você. Ele faz, Ele é poderoso para fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos?